A primeira cena da série mostra uma aldeia aleatória depois de ter sido dizimada por um exército de Physis, ou seja, os monstros escuros, sujos e horripilantes com asas e carne contorcida. A heroína que deveria salvar a vila, Faria, chegou um pouco tarde demais, pois não conseguiu encontrar sobreviventes do ataque. Devastada, ela fecha os olhos e canta uma canção para prestar sua homenagem às pessoas daquela vila, que perderam suas vidas naquele dia. Sua canção ressoa por toda a vila arruinada com estátuas, prédios meio demolidos e outros objetos inanimados se alegrando com sua voz suave. Depois de cantar por um curto período, sua assistente Ellen correu em sua direção para relatar suas descobertas. Aparentemente não havia sucessor e toda a aldeia estava extinta. Faria absorve a situação. Termina a canção fúnebre e deixa a vila para se perder na história para sempre. Na cena seguinte, a Vila Uli é atacada pelo mesmo exército de Physis que sitiou a primeira vila. Depois de ver sua aldeia inteira ser destruída pelos monstros Physis, Nemo, que é o único sobrevivente, enfrenta os monstros sozinho e se prepara para matá-los ou morrer tentando. Naquele momento, o trem de Faria estava viajando pelos campos, sombreando a Vila Uli. Ellen podia ver o fogo do trem e informa seu mestre sobre isso. Em vez de cair em desespero, Faria muda o curso do trem e segue direto para a Vila Uli. Enquanto isso, Nemo continua lutando para encontrar um lugar seguro para se esconder, pelo menos até que algum tipo de ajuda chegue. Ele testemunha os monstros comerem a cabeça de uma mulher viva e transformá-la em um monstro Physis, antes de correr para a estação de trem para se esconder lá. Ao chegar à estação de trem meio demolida, ele encontra uma maleta e a abre, na esperança de encontrar algo que possa ajudá-lo lá. Infelizmente, ele não encontrou absolutamente nada. Logo depois, um dos monstros Physis ataca o homem e chama seus amigos para verem sua nova refeição. Nemo perde qualquer esperança de viver e se rende aos seus inimigos. Nesse momento, o trem de Faria se aproxima da vila, e Faria é vista com sua saia curta observando o local. Quando obtém todas as informações que precisa, ela pega sua lança e lança seu ataque de relâmpago contra os monstros que ameaçam matar o único sobrevivente da vila. Nemo observa a heroína da Academia Grand Seed invocar seu espírito heróico, Eunomia, para ajudá-la a derrotar todos os grandes e maus monstros, enquanto ela assume outra forma diferente. Faria acaba destruindo todos os monstros que ameaçam Nemo, e ganha tempo suficiente para se apresentar a ele. Aparentemente, Nemo é um novo aluno na Academia de Heróis chamada Academia Grand Seed. Depois de trocarem nomes, Faria agradece seus heróis por a ajudarem a salvar pelo menos uma pessoa naquele dia. Em seguida, ela leva Nemo com ela até o trem, e então segue em direção à academia. Horas depois, no trem, Faria serve a Nemo um café preto, e Nemo prova café pela primeira vez. Como qualquer garoto moderno se comportaria, ele não gostou do sabor do café preto autêntico, então Faria o ajudou a adicionar um pouco de açúcar. Prosseguindo, Nemo pede para ela contar por que o salvou naquela época. Faria pensa por um momento e diz que fez isso porque sentiu a necessidade de proteger alguém daqueles monstros terríveis, e garantiu que o fez quando o encontrou. Nemo comenta sobre como aquelas coisas feias deixaram sua aldeia em mau estado, mas então Faria fala sobre sua heroína, Eunomia, que lutou ao lado de seus colegas para derrotar o... de escuridão. Há muito tempo, o mundo deles foi levado à beira da ruína pelo mal... Censurado Nestra. No entanto, os 7 cavaleiros se levantaram contra ele e o derrubaram, restaurando assim a paz mundial. Antes de deixarem o mundo, eles se reuniram para criar a Academia Grand Seed, uma escola que protege o mundo, e é financiada por doações de todo o mundo. Faria explica que heróis são criados naquela escola, e entre os heróis, 7 cavaleiros são escolhidos a cada geração para herdar os poderes dos heróis mortos para que seu legado continue vivo. Enquanto eles têm sua pequena discussão, outro monstro Physis se forma na Vila Uli. Enquanto isso, Faria parabeniza Nemo por se tornar o mais recente aluno da escola. Momentos depois, o monstro Physis, que foi formado antes, corre em direção ao trem e o descarrila. Faria garante proteger Nemo. No entanto, ela fica gravemente feliz ao fazer isso. Quando os monstros Physis aparecem novamente, Faria toma a iniciativa de atacar o monstro e cortá-lo em pedaços. No entanto, ocorre um acontecimento estranho, e o monstro regenera suas partes do corpo rasgadas e ataca Nemo. Faria fica muito assustada com o que pode acontecer ao estudante, então ela continua lutando contra o monstro, até que ele fique um pouco enfraquecido. Ela verifica Nemo e o encontra ofegante e fraco. Então ela os envolve numa cúpula de luz e dá a Nemo algum tempo para pegar Ellen e escapar agora que ainda tem a chance. Felizmente, nosso garoto Nemo não era covarde, então ele não estava pronto para seguir o caminho mais fácil. Nesse momento, por pura sorte, Nemo recebe de presente um grimório roxo, que ele abre para verificar o conteúdo. Uma luz branca e brilhante envolve Nemo e o transporta para outra dimensão. Lá, ele encontra essa rainha do destino, que se autodenomina a guardiã do jardim. Ela pede a Nemo que diga o que ele deseja na vida, e Nemo responde que quer ser mais forte para proteger Faria. Quando lhe perguntam o que está disposto a dar em troca, Nemo oferece sua vida em troca de poder, e a guardiã reconhece seu sacrifício. Com isso, ela envia a ele o espírito de um herói, e o instrui a guiar Nemo em sua luta contra o monstro. Nemo volta ao campo de batalha a tempo de proteger Faria de um vagão de trem voador. Então ele permite que seu herói assuma seu corpo enquanto Faria assiste ele brilhar. Nemo executa seu plano com habilidades agudas e movimentos precisos, e consegue usar a lança de Faria e sua faca em corrente para parar o monstro. Então ele trabalha junto com Faria, que lhe diz para sincronizar com seu herói para terminar o monstro.
Antes do confronto final, Nemo torna-se um com seu herói e empunha sua arma com o desejo do seu coração. Quando está pronto, ele coordena seus ataques com Faria e derrota o monstro antes do sol nascer. Após derrotar o monstro, Faria agradece a Nemo por salvá-la e dá-lhe as boas-vindas oficiais à Academia Grand Seed. Após viajar por 6 longas horas, Nemo finalmente chega à infame Academia Grand Seed, onde sua vida como membro dos 7 Cavaleiros começa. No seu primeiro dia na escola, Nemo tem a oportunidade de caminhar com a bela e popular Faria, que está animada por finalmente ter um novo membro na equipe. Enquanto Ellen vai assinar alguns documentos de punição por destruir o trem, Faria dá a Nemo uma lição sobre assumir responsabilidades e valorizar a vida humana acima de qualquer outra coisa. Naquele instante, o cabeça dura do grupo dos 7 Cavaleiros, Jutsurugi, entra correndo nas dependências da escola puxando um carrinho com um dragão Phases congelado da área de Midland. Nemo pergunta a Ju sobre seus poderes e Faria diz a ele que Ju é o sucessor do herói, Spike, e seu superpoder é baseado em gelo. Ju se gaba de ser o mais forte dos 7 Cavaleiros, mas então Nemo faz algumas perguntas estranhas sobre o monstro que ele está levando com ele. Ju diz a ele para não sentir pena de tais monstros, já que eles passaram tanto tempo matando e transformando milhares de pessoas em um dos seus. Com isso, ele corre para o Instituto de Pesquisa e deixa Nemo com seu guia turístico, Faria. Nemo fica um pouco maravilhado com o quão poderoso um cavaleiro pode ser para carregar um dragão enorme assim. Enfim, Faria leva Nemo ao escritório dos 7 heróis. Antes da chegada deles, 4 dos heróis, Garrett, o cara estranho com orelhas de elfo, Shirley, a mulher rígida e engraçada, Ju, o cabeça de músculo, e Gildan, o cara fofo com orelhas de cachorro, todos chegam lá para testemunhar a reunião de emergência convocada por sua líder, Faria, que também é a presidente do conselho estudantil. Eles desferem algumas palavras depreciativas à sua presidente por pedir que viessem para uma reunião a qual ela chegou atrasada. Momentos depois, Faria aparece com Nemo e sua assistente, Ellen. Ela assume a discussão e apresenta Nemo a todo o grupo, certificando-se de informá-los que ele é um novo estudante e também o mais novo membro dos 7 Cavaleiros. Todos os 4, incluindo o próprio Nemo, ficam um pouco chocados com essa decisão, mas Faria já tomou sua decisão e não há como voltar atrás. Shirley discorda da declaração dela e implora para Faria reconsiderar a decisão de trazer Nemo para o grupo sem deixá-lo passar pelos canais apropriados. Mas novamente Faria já decidiu. Joe faz uma piada boba sobre construir músculos e coisas do tipo, mas então Faria narra o contrato que Nemo fez com seu herói durante sua primeira vez no campo de batalha, o que choca a todos. Garrett pede a Nemo que lhes conte como ele conversa com seu herói, mas Nemo diz que ainda não entende muito bem seu herói. Garrett fica super desconfiado do cara e faz algumas perguntas até que Faria intervém. Ela diz a Garrett para parar de fazer perguntas incessantes e também informa que a heroína, Lady Eunomia, endossa Nemo como um herói legítimo, então ela vai confiar nela. Com isso, ela conclui a reunião e pede a Ju para mostrar Nemo ao redor. Ju resmunga um pouco, mas então Faria alimenta o ego dele com mentiras sobre sua personalidade só para que ele possa levar Nemo com ele. Enquanto mostrava o lugar, Joe reclama de estar preso com Nemo, o que faz Nemo se menosprezar. Joe ensina a ele como se respeitar como um herói, e até mostra algumas das estátuas feitas em homenagem aos verdadeiros heróis de antigamente. Ele continua conversando com Nemo, mas acaba ficando tão irritado que pega o pobre garoto e quase o soca. Felizmente, a bibliotecária da academia, Sofícia, apareceu para impedir que isso acontecesse sob sua supervisão. Ela se apresenta ao novo rapaz, Nemo, e ignora o fortão que parece ter muito respeito por ela. Sofícia conta a Nemo um pouco sobre os heróis do passado, informando-o que a maioria dos 7 heróis encontrou seus poderes naquele mesmo edifício. No entanto, em raras ocasiões, o destino guia outros a se tornarem heróis por conta própria. Nemo tenta entender as palavras dela, mas então ele fica quieto e a deixa acalmar Joe para que ele possa se dar bem com ele. Joe fica muito empolgado depois de ver Sofícia naquele dia. O encontro deles elevou o ânimo dele e ele terminou seu passeio com Nemo naquela noite. Nemo agradece a ele pela ajuda e vai para seu dormitório onde encontra Faria esperando por ele. Naquela noite, durante suas corridas de treino, o herói de Ju, Spike, aparece para ele e pergunta se Joe não está guardando nenhum tipo de malícia contra Nemo. Joe diz a ele para não se preocupar muito com isso, pois ele está apenas tentando ficar mais forte, só isso. Enquanto isso, Nemo descobre que ficará em uma grande prédio do dormitório com apenas Faria e sua assistente, ninguém mais. Durante o jantar, Nemo tenta entender por que está sendo tratado de forma diferente dos outros, e Faria lhe diz que ele é especial e deve se sentir assim. Além disso, é seu primeiro dia na escola, então é normal que ele não se adapte imediatamente. Nemo entende o que ela quer dizer e vai dormir. No dia seguinte, Nemo aguenta uma longa aula de história e depois da aula vai para o corredor. Lá ele encontra Garrett, o estranho que pede para ele ajudar a entregar um frasco de poção azul para o Instituto de Pesquisa Alquímica. Nemo inocentemente coleta o frasco e leva para o instituto. O que eles não sabiam era que o dragão que Ju mantinha congelado já estava descongelando. Ao chegar ao prédio de pesquisa, Nemo encontra Joe que novamente o menospreza. De repente, há um estrondo alto e todos saem para encontrar o dragão de Joe vivo e prestes a causar estragos. Joe entra em modo de ação e convoca seu sucessor para ajudá-lo a congelar o maldito dragão novamente. Ele protege Sofícia e seus alunos e faz Nemo levá-los a um lugar seguro enquanto ele cuida do dragão.
Quando estão fora de perigo, Joe leva a luta até o dragão e fere sua cabeça. Para sua surpresa, o dragão cresce outra cabeça e fica muito mais forte do que antes. Ele cospe fogo azul de sua boca e faz Joe usar seu poder de campo de neve para feri-lo novamente. Nemo aparece momentos depois para ajudar e pede a Joe que lhe diga o que fazer. Joe tenta afastá-lo, mas Nemo não está ali para enrolar. Ele rapidamente ativa sua habilidade heróica e restringe o monstro para dar a Joe tempo suficiente para congelar o ferimento. Joe relutantemente se apressa e congela o dragão de merda com todo o seu poder. Nemo aguenta o máximo que pode para garantir que ele ajuda Joe a acabar com o dragão de verdade desta vez. Felizmente, o gelo de Joe foi capaz de expor o núcleo do monstro, que ajudou a regenerar suas partes do corpo. Joe destrói o núcleo, salvando toda a aldeia e se torna amigo de Nemo. Ele narra sua história de vida para Nemo e diz para ele ficar com ele para que possam se tornar uma dupla formidável. Sofícia, que estava assistindo à luta de seus aposentos, finalmente percebe o quão forte Nemo é e deseja que ele venha salvá-los. Faria recebe o relatório da batalha de Shirley naquela noite e discute o poder de Nemo com ela. Aparentemente, ela tem medo do poder dele, e deseja manter seus poderes em segredo colocando-o no conselho e mantendo um olho bem próximo nele para que ele não acabe perdendo o controle. Na próxima reunião, Nemo e os outros membros dos 7 Cavaleiros discutem os acontecimentos recentes sobre o ataque dos Physis ao redor de sua localidade. Garrett faz uma apresentação para mostrar o quão vastamente os monstros Physis se espalharam até agora, e diz a eles que precisam continuar trabalhando juntos se quiserem ter alguma esperança de derrotar o crescente número de monstros Physis. Além disso, Faria lhes diz que acabaram de receber fundos de outros países ao redor do mundo e podem realizar suas operações com facilidade para proteger o mundo em troca. Ela então os dispensa pelo dia e os recompensa cozinhando seu croquete especial. Enquanto os outros ficam com medo de comer a comida dela, Nemo acha a comida de Faria muito deliciosa, já que é a primeira vez que ele prova croquetes. Logo depois, Faria traz outro lote e os incentiva a devorar suas refeições para que possam saborear os croquetes enquanto ainda estão quentes. Depois de comer, Nemo sai do dormitório com os garotos, Garrett, Joe e Gildan, que ficam muito surpresos ao vê-lo devorar tantos croquetes de uma só vez. Eles o provocam um pouco e depois passam a enchê-lo de elogios e agradecimentos por ter ajudado Joe a derrotar o monstro dragão no dia anterior. Joe fica empolgado como sempre e diz algo desrespeitoso para Gilda, algo sobre ele apertar o cinto para que Nemo não o ultrapasse. A reunião deles termina de forma positiva, e Nemo continua sozinho a admirar o céu noturno. Sofícia o encontra sozinho lá fora e para cumprimentá-lo. Ela diz para ele não se sentir mal com seu poder, mas sim abraçá-lo e fazer todos se orgulharem dele. Nemo pensa nas palavras dela e começa a pensar no que fazer em seguida. Em seguida, Gildan e Joe são vistos caminhando juntos quando Joe para e se despede de seu amigo, apenas para que ele possa continuar seu treinamento noturno para manter a forma. Gildan se sente um pouco atrasado e pensa em fazer algum trabalho extra na floresta apenas para poder alcançar os outros. Joe percebe que seu amigo está chateado com o que ele disse quando estava comparando Gildan com Nemo, e diz a Gildan para não pensar muito sobre isso. Gildan coloca um sorriso falso e engana Joe, fazendo-o pensar que ele está bem. Felizmente, o tolo cai na armadilha e volta para seu dormitório. Momentos depois, Gildan se prepara psicologicamente para começar seu treinamento e corre para seu local secreto. Na próxima cena, Nemo é pego em um sonho e se vê em uma sala de biblioteca em chamas. Ele olha ao redor para entender o que está acontecendo e encontra seu herói chamando-o bem na sua frente. Nemo acorda e descobre que ele estava apenas sonhando. No entanto, Faria bate à sua porta e o apressa a se vestir, pois eles foram convocados para uma ação. Nemo faz exatamente isso e junta-se a eles um dirigível, que decola para sua próxima missão. No caminho, Faria explica a natureza da missão para ele, informando-o de que foram chamados para uma expedição da Academia Imperial. Nemo parece confuso e pede algumas explicações. Ellen explica ainda que uma missão dessa natureza permite que eles sejam contratados como guerreiros freelancers para ajudar nações oprimidas a derrubar Physis que são fortes demais para seu exército. Nemo entende o essencial e se prepara para a luta que está por vir. Enquanto isso, os habitantes da cidade sofrem com os ataques dos Physis e até conseguem ter seu maior tesouro, a ampulheta de prata, destruído pelos monstros. O capitão de seu exército está muito desapontado com a impotência deles contra os monstros Physis. Assim que estão prestes a perder a esperança, os 7 cavaleiros aparecem e protegem todos na cidade lutando contra os monstros o melhor que podem. O capitão da força militar da cidade fica um pouco chocado ao ver quão poderosos são os 7 cavaleiros enquanto destroem cada monstro Physis que vem. Eles não são apenas palavras, e podem salvar o mundo se dedicarem a isso. Enquanto os outros heróis lutam e derrotam os monstros, Gildan fica sem magia no meio da batalha, mas então decide se esforçar para derrubar um último monstro Physis. Infelizmente, ele é pego pela garra do monstro, mas então Joe vem para ajudá-lo a resgatar-se do monstro. Depois, ele coordena ataques com Nemo para derrubar o monstro Physis, que quase o matou. Faria usa sua habilidade de raio para derrotar os monstros restantes e terminar a batalha com sucesso. Ao retornar à academia, Gildan é tratado na enfermaria pela enfermeira, que percebe que ele está distraído. Ela tenta descobrir o que está acontecendo com o rapaz, mas Gildan se afasta para voltar ao treinamento. Mais tarde naquela noite, Gildan é visto cortando árvores com sua espada em seu local secreto na floresta. Seu herói, no entanto, sentia que algo estava muito errado com seu sucessor, mas não disse nada.
Enquanto isso, Joe encontra Nemo na varanda e lhe entrega uma maçã para agradecê-lo por antes. Em seguida, ele começa a falar sobre Gildan e a grande quantidade de responsabilidades que o pequeno cara frequentemente tem que suportar. Ele é o príncipe de uma nação e tem muitos olhos o observando de todos os lados, então é normal que ele sinta a necessidade de trabalhar excessivamente duro. Joe também lamentava por ter agido como um idiota e dito a Gildan que ele era um fardo mais cedo. O que esses dois não sabiam era que Gildan já havia superado seus limites com magia e estava sendo lentamente possuído por um espírito maligno na floresta. No entanto, Joe continua contando a Nemo sobre seu amigo e deseja que Gildan entenda e não tente se matar em cada luta. Segundos depois, eles sentem um tremor no chão e correm para ver o que aconteceu. Enquanto isso, Faria relata sobre os acontecimentos de sua missão anterior e ouve seu superior reclamar sobre os hábitos estranhos dos Physis de destruir ampulhetas onde quer que ataquem. No final, ele instrui Gildan a ficar de olho no garoto, Nemo, e garantir que ele não perca o controle de seus poderes. Faria encerra a reunião e sai da sala com sua assistente, Ellen. Ellen reclama de não ter tido o melhor sono e diz para ela tentar descansar mais enquanto puder. Nesse momento, Shelley aparece alarmada para informar sobre o problema com Gildan. Por volta desse período, Garrett, Nemo e Joe se reúnem em torno do monstro que Gildan havia se tornado para tentar salvá-lo. A princípio, Nemo não conseguia entender como Gildan poderia se tornar alguém do mal, mas então Garrett explica que isso só acontece quando eles tentam canalizar muita energia para ativar seus poderes de herói. Agora que Gildan está fora de controle, eles precisam trazê-lo de volta à ordem por todos os meios necessários. Joe escolhe acabar com a vida de seu amigo, mas então Nemo fala um pouco de juízo para Joe e Garrett, dizendo-lhes que a vida de Gildan é tão importante quanto a deles, e que todos deveriam trabalhar para salvá-lo e não matá-lo. Enquanto tudo isso acontece, Gildan encontra sua consciência em outra dimensão. Desta vez, ele se vê sendo parabenizado por ter sido aceito na academia. Gildan enfrenta sua escuridão e suporta ser chamado de covarde por tentar fugir. De volta à vida real, Joe, Nemo e Garrett trabalham juntos para paralisar Gildan no lugar, para que possam tirá-lo de sua forma monstruosa e salvá-lo. Gildan consegue falar e implora para que todos o acabem agora, antes que ele se torne uma ameaça real para a escola. No entanto, seu herói estava lá para ele na outra dimensão, dando-lhe coragem suficiente para continuar lutando e ser resgatado. Ele instrui seus amigos a estarem prontos para puxá-lo quando ele der a ordem. Joe e os outros asseguram-se de congelar o monstro completamente, enquanto Nemo puxa Gildan do monstro com toda a força. Quando terminam, Gildan agradece a Nemo por salvá-lo quando ele já havia desistido de si mesmo. Joe também chegou e pediu desculpas por ser tão para ele mais cedo. Gildan finalmente perdoa seu amigo bobo e volta a ser amigo dele. Na manhã seguinte, Faria limpa Nemo, que ainda está dormindo. Nemo acorda em breve e faz Faria tropeçar e cair sobre ele na cama. Juntos, a dupla se encara com seus lábios tão próximos um do outro. Faria fica muito envergonhado de estar olhando um menino nos olhos assim e quase o beija. No entanto, ela recobra os sentidos e ajuda Nemo a se levantar. Depois de se refrescar, ela pede desculpas por ter agido de forma estranha com ele antes e diz que ele esteve na cama por um dia inteiro. Até Gildan, que parecia estar muito mais machucado, acordou antes dele. Faria diz que Gildan está bem e depois o repreende por colocar sua vida em risco para salvar alguém que provavelmente não o considera tanto assim. Ela continua a ensinar a maneira certa de salvar as pessoas, para que ele não tenha uma experiência de quase morte em cada batalha na próxima vez. Nemo fica farto das palestras dela e se senta em sua cama. Faria o coloca de volta na cama e promete cuidar dele até que ele recupere toda a magia que perdeu na luta para salvar Gildan. Do outro lado do prédio, Gildan está sentado em sua cama dizendo a seus amigos, Joe e Garrett, para pararem de cuidar dele enquanto Nemo recebe tratamento especial do presidente de graça. Garrett fica sério e pergunta a ele se é verdade que ele não consegue se lembrar do que aconteceu com ele antes de sua possessão. Gildan diz a ele que também não entende o que aconteceu, mas graças a Deus ele está bem agora, porque isso é tudo o que importa. Garrett, no entanto, ainda não tinha terminado, pois começou a suspeitar que outra pessoa tinha algo a ver com a possessão de Gildan. Se alguém tinha a ver com isso, essa pessoa deve estar dentro da academia para cometer um crime tão estranho com tanta facilidade. Garrett não tinha certeza se essa pessoa era Nemo ou não, mas planeja descobrir. Durante a discussão deles, eles ouvem a presidente do conselho estudantil gritar do seu quarto novamente, depois de queimar sua panela de mingau. Nemo verifica e aconselha ela a abaixar o fogo para que possa salvar um pouco do mingau para eles. No entanto, Faria não conseguiu fazer isso a tempo. Em vez disso, ela desliga o fogo e faz alguns croquetes para Nemo comer. Ela pede desculpas por ser tão desajeitada, mas por outro lado, Nemo parecia bastante satisfeito em comer croquetes dia após dia. Faria consegue colocar um sorriso no rosto dela e alguns momentos depois, o gato dela entra no quarto de Nemo vindo do dela. Nemo nota a expressão no rosto dela e pergunta se o gato é dela. Faria diz que o gato é dela e então o incentiva a tentar tocar nele. Nemo tenta tocar o gato, mas então o gato não quer ser tocado por um selvagem como Nemo. Em vez disso, fugiu como o gatinho fofo que é. Nas próximas horas, Faria se certifica de ajudar Nemo com suas tarefas como tomar banho e se certificar de não assustá-lo até a morte no chuveiro. Depois de fazer tudo isso, Faria dá uma pausa na cama de Nemo e quase adormece. No entanto, sua assistente Ellen aparece com mais trabalho para ela fazer e chama sua atenção para isso. Depois de ouvir sua mestre reclamar sobre a quantidade excessiva de trabalho que tem recebido ultimamente, Ellen aconselha Faria a passar parte da papelada para ela fazer.
Infelizmente, Faria é do tipo que gosta de fazer as coisas pessoalmente e prefere fazer tudo ela mesma para evitar erros. Ela deixa Nemo com Ellen e volta para o seu escritório para completar seu trabalho. Ellen serve uma xícara de chá para Nemo e diz a ele para não pensar mal do presidente, pois é da sua natureza fazer o possível para ajudar os outros. Enquanto ele bebe seu chá, Nemo pergunta a Ellen se ela conhece Faria há muito tempo. Ellen conta para ele sobre ela. História de origem. Sendo uma descendente direta da heroína Eunomia, Faria sempre foi ensinada a se tornar cavaleira desde a infância, e isso explica muito sobre por que ela é tão forte hoje. Ela precisa se concentrar nas coisas que importam e garantir que faça seu trabalho muito bem. Nemo fica com medo de ser um fardo tão ruim para Faria, mas então Ellen lhe diz para não pensar assim, pois Faria o vê como um ativo muito importante em sua equipe. Quando Nemo pergunta o porquê, Ellen diz que é porque ele é o único sobrevivente e a única pessoa que ela pôde proteger naquele dia. Mais tarde, Faria, Gildan, Ju e Garrett aparecem para discutir e verificar como Nemo está. Gildan provoca um pouco Nemo e quase faz com que ele revele o segredo sobre o animal de estimação de Faria. Quanto a Garrett, ele prepara uma decocção especial para acelerar seu processo de cura, de modo que possa voltar ao normal rapidamente. Ju continua falando besteira na frente de Sofisha até ela sair da sala para que todos possam se divertir. Depois que ela se vai, todos se divertem e jogam cartas com o príncipe. Nemo vence Gildan 3 vezes nos mesmos jogos de cartas e ouve eles falarem sobre invocar seus heróis e conversar com eles para ajudá-los a vencer a próxima partida. Isso deixa Nemo triste, pois ele ainda não sabe como invocar seu herói. Ele conta ao seu povo sobre sua suposta deficiência e pede conselhos. Enquanto os outros simpatizavam com ele, Garrett chamou seu caso de anomalia. Ju sugere que Nemo pergunte a Sofisha sobre isso para que ele possa obter as respostas que precisa dela. Segundos depois, Shelley se vê e reclama com ele sobre o barulho. Faria explica a situação para ela e pede desculpas em nome de todos. Shelley aceita as desculpas e entrega mais papéis para preencher, lembrando-a de descansar e não esquecer da grave situação em que todos estão. Faria recebe os papéis e agradece a visita de Shelley. Shelley sai logo e para em algum lugar para pensar sobre o que ouviu quando espionou a conversa de Nemo com os outros, quando ele mencionou que não pode falar sobre seu herói. Shelley fica um pouco preocupada com os segredos de Nemo e visita Ellen para realizar um ritual estranho, que ela também chama de seu pequeno segredo. Ao anoitecer, Faria e Nemo encontram seu gato de estimação perambulando livremente pelos corredores, e Faria fica com muito medo do que pode acontecer se Shelley encontrar seu gato vagando pelo saguão, já que animais de estimação não são permitidos no saguão. Shelley e Ellen estão subindo as escadas quando notam algo estranho com a Faria e o Nemo. Felizmente, ela não viu o gato escondido atrás dela e conseguiu passar a noite inteira procurando pelo teimoso gatinho. Depois de rastreá-lo por um tempo, eles conseguiram encontrá-lo no topo de uma torre. O gato estúpido ainda conseguiu ficar preso em uma plataforma que já estava fraca. Percebendo que o gato vai cair, Nemo pula e o agarra, depois o joga para Faria enquanto ele cai para sua morte. Faria pensa rápido. Ela o agarra bem antes de ele cair no telhado abaixo dela e diz para ele segurar na mão dela para não cair. Nemo, no entanto, sabe que Faria cairia com ele se continuasse segurando sua mão por um longo período. Ele diz a ela para soltar dele para que ele possa cair sozinho, mas então Faria segura suas mãos e acaba caindo com ele. No caminho para baixo, o herói de Nemo apareceu para ele e salvou os dois de caírem. Faria acorda nas mãos de Nemo e encontra uma delas agarrada no telhado. O gato finalmente se aproxima de Nemo e o abraça como um gato sensato faria. Em seguida, Faria vigia um Nemo adormecido enquanto fica muito preocupada com ele. Seu herói, Eunomia, aparece para ela e diz para não se preocupar tanto com Nemo. Ela avisa sobre uma tempestade que está chegando e espera que ela esteja pronta para enfrentá-la. Na manhã seguinte, Nemo acorda e vai direto para a biblioteca falar com Sofisha sobre seu herói. Sofisha, após ouvir tudo o que ele tinha a dizer, pergunta por que ele está tão obcecado em descobrir sobre seu herói. Nemo diz a ela que acha estranho não poder falar com seu herói ainda, então ele pensa que poderia pedir ajuda a ela. Sofisha o leva a uma parte da biblioteca para verificar o texto antigo, na esperança de encontrar informações sobre seu herói. Infelizmente, eles não encontram nada, mas Sofisha promete continuar procurando em todos os lugares para conseguir algo sobre seu herói em breve. Nemo agradece a ela pela ajuda e corre de volta para fora. Pouco depois, Mina, uma das membros do comitê do conselho estudantil, aparece para devolver um livro que ela pegou emprestado da biblioteca anteriormente. Ela pergunta sobre o garoto que acabou de sair, e Sofisha fala um pouco sobre Nemo. Mais tarde, a presidente Faria visita a enfermaria para verificar as últimas vítimas de vampiros. Ela encontra Shelley, a chefe do comitê disciplinar, e sua assistente, Mina, em pé em frente à cama da enfermaria enquanto Ellen cura os outros. Ellen termina de curar um dos feridos e Faria examina as marcas de mordida no pescoço da vítima. Após uma inspeção mais minuciosa, ela descobre que a pessoa foi mordida e drenada por um vampiro. Shelley promete fazer algo a respeito e encontrar o culpado o mais rápido possível. Mina, no entanto, tenta impedir que sua presidente faça coisas demais ao mesmo tempo. Com Nemo lá, ele promete se juntar a eles no plano e ajudá-los a encontrar o vampiro em questão. Faria o recebe a bordo e diz para ele trabalhar com Shelley para pegar o culpado. Na cena seguinte, Nemo encontra Mina pela primeira vez, e Mina agradece por ele se voluntariar para ajudar na investigação. Nemo acena com a cabeça em concordância e carrega os livros que pegou na biblioteca para o escritório de Shelley.
Enquanto eles vasculham o texto em busca de alguma informação, Shirley agradece por sua ajuda e pergunta se ele está escondendo algo. Nemo pergunta por que ela acha isso e Shirley responde que é porque ele parece não saber muito sobre a academia e os 7 cavaleiros. No entanto, ela o libera facilmente e faz ele prometer que o que quer que ele esteja fazendo, ele está fazendo para o bem maior. Depois disso, Nemo vai ao escritório de Claire para verificar os registros que ela tem sobre vampiros. Claire lhe conta algumas coisas sobre vampiros e abre um livro antigo para ver alguns textos sobre vampiros lá. Ela o abre um pouco e encontra o que está procurando. Então ela entrega o livro para Nemo, contando-lhe sobre a fraqueza do vampiro, que é o fogo. Antes de Nemo sair do escritório dela, ela pergunta se Gareth já falou sobre ela em suas conversas, mas Nemo diz que não. Claire começa a falar sobre a frieza de Gareth em relação a ela. Nemo a ignora e verifica a entrada para encontrar Mina esperando por ele. Ele se junta a ela e caminha para casa com ela naquela noite. No entanto, no caminho para casa, Mina conta a ele sobre um estranho boato que tem se espalhado por toda a escola. Um boato sobre Shirley ser a vampira que tem mordido aqueles garotos até agora. Ela faz um show do que parecem ser lágrimas de crocodilo e finalmente obtém a simpatia de Nemo como ela queria. Nemo se oferece para servi-la como o tolo que é, e Mina pede que ele a acompanhe até os arredores de uma floresta apenas para que ela possa investigar uma área particular lá. Nemo acompanha ela até a borda da floresta e se esconde em algum lugar quando eles ouvem pessoas conversando ao longe. Nemo estreita os olhos e vê Shirley sugando sangue do pescoço de Ellen. Ele tenta intervir, mas então seu herói o impede de fazer isso. Quando ela termina de sugar o sangue, pede desculpas a Ellen, que está apaixonada por ela. Mas então Ellen acaricia sua cabeça, dizendo para não se preocupar muito com o sangue perdido, desde que ela possa regenerar as células de volta. Quando Shirley estava começando a se sentir à vontade com o parceiro, Mina pisou intencionalmente em um galho para alertá-la. Shirley ouve o estalo do galho e pula o mais rápido que pode para atacar o intruso. Ao perceber que foi descoberta, Shirley começa a correr. Nemo a segue na tentativa de alcançá-la. Shirley, por outro lado, recebe uma palestra de seu herói para parar de fugir e apenas enfrentar seus medos para que possa se tornar a verdadeira mestre das chamas, seu pior pesadelo. Nemo a alcança na floresta e pergunta a ela se é ela quem está por trás dos ataques aos membros do comitê. Shirley diz a ele que não é ela, mas por outro lado, ela sabe que ele não vai ouvi-la, então ela o ataca em sua forma de heroína. Nemo se defende de seus ataques e ouve sua história de origem. Nascida em uma família de vampiros inofensivos, Shirley sempre foi forçada a suportar o medo e o ódio que os humanos tinham por seu clã. Mesmo apesar de sua família ser inofensiva e pura, Shirley ainda os perdeu para os humanos. Desde sua grande perda, ela tem ido de cidade em cidade apenas para sobreviver. Agora que encontrou conforto na escola, ela se sente mal por partir novamente. Nemo tenta convencê-la a ficar com eles na escola, mas novamente Shirley não tem tanta certeza. Eventualmente, ela se acalma e decide seguir o conselho de Nemo. Com isso, ela vai para um telhado para falar sobre seu próximo movimento. Nesse momento, ela encontra Ellen nas mãos de um monstro Physis e pula na corda de Nemo para chegar ao prédio onde Ellen está. Chegando lá, eles encontram Mina esperando por eles. Acontece que Mina também é uma vampira e tem sido a culpada o tempo todo. Ela tem trabalhado nos bastidores para incriminar Shirley e fazê-la fugir da escola. Além disso, ela também é membro do grupo de culto Physis, cujo desejo é erradicar os 7 noites para que as nações do mundo se curvem a eles. Shirley pergunta a ela por que ela ainda está por perto quando os membros do culto já foram exterminados. Mina deixa ela saber que ainda não foram erradicados. Em vez disso, eles têm armazenado poder por muito tempo para que possam realizar seus planos e criar um novo mundo com eles como os únicos governantes. Continuando, ela diz a Shirley para se juntar a ela como uma companheira vampira e ajudá-la a derrubar os humanos. No entanto, Shirley não é uma traidora ou delatora. Assim, Mina aceita seu destino e decide trazer Shirley à força. Ela trabalha para derrubar Nemo para poder ter seu tempo com Shirley. No entanto, Nemo continua voltando e se defendendo de seus ataques. Quando chega a hora, ele segura as mãos de Mina e a vê crescer outra. Desta vez, Shirley entra na luta e usa a fraqueza de Mina contra ela. Depois de algumas discussões, Shirley decide usar as fraquezas de ambas contra Mina. Nemo tem uma epifania de seu herói e finalmente descobre um plano para derrubar Mina. Ele diz a Shirley para segurá-la enquanto ele cria seu ataque e Shirley faz exatamente isso. Com apenas alguns minutos de sobra, Nemo constrói a arma mais poderosa de todas e dispara um raio mortal, que ele chama de Ledges Breaker, contra a perpetradora Mina. Mina não tem chance, pois o raio mortal a mata instantaneamente. No dia seguinte, Shirley leva Ellen para seus aposentos para cuidar de seus ferimentos. Enquanto isso, ela verifica Nemo e implora que ele mantenha suas revelações recentes em segredo dos outros. Ela morde o pescoço de Nemo, prova o sabor do sangue dele, um estranho, e então o deixa continuar com o que estava fazendo. Alguns dias depois, Gareth é visto na biblioteca investigando um certo fantasma nas velhas ruínas da biblioteca que Mina, a idiota que se virou contra Shirley, estava investigando antes de ser descoberta. Ele se encontra com Sophitia para perguntar algumas coisas sobre a velha biblioteca e o fantasma que vive lá. Sophitia conta a ele sobre Gênio, o chefe da biblioteca na época em que a velha biblioteca ainda estava de pé. Disse que o velho bibliotecário, Genius, costumava ser um agente duplo para a Physis, mas Eunomia o derrubou e deixou seu cadáver lá para apodrecer. Até hoje, a maldição de Genius ainda assombra a escola deles, e é uma história ainda mais popular atualmente. Naquela noite, a caminho de sair da biblioteca, Gareth encontra Claire, que está correndo para entregar-lhe o texto que ele estava procurando em seu escritório.
Depois de entregar-lhe os livros, ela pergunta por que ele está tão interessado na antiga biblioteca, mas Gareth a ignora e agradece pela ajuda. No dia seguinte, Nemo encontra toda a escola em um clima alegre. Ele pergunta a Faria sobre isso, e ela lhe diz que é hora do festival anual tradicional realizado pela escola para aliviar de todas as brigas. Enquanto conversam, Faria leva Nemo para a cafeteria, mas tem problemas para abrir a porta emperrada. Claire aparece e ajuda todos para que possam comer na mesma mesa. Durante o almoço, Claire reclama do seu homem, Gareth, que não tem consideração por ela. Claire confessa seu amor por Gareth, mas Nemo não parece entender o que ela quis dizer na hora. Ele pede para ela explicar o significado do amor para ele, e Claire faz um bom trabalho prático ao explicar. Além disso, ela esperava convidar Gareth para ir ao baile com ela à noite, mas então percebe que ele pode não estar interessado nela. Nemo e Faria percebem a tristeza no rosto de Claire enquanto ela se prepara para desistir da perseguição antes mesmo de convidá-lo para sair. No entanto, Nemo deixa bem claro para ela que não deve desistir tão facilmente. Claire ganha a confiança necessária para convidar Gareth para o baile, e agradece ao presidente pela ajuda. Ela então pergunta ao presidente quem ele vai convidar para o baile também, e Faria olha para Nemo, que está meio alheio ao que acabou de acontecer, e diz a Claire para não se preocupar com ela. No entanto, Claire percebe a conexão entre o presidente e Nemo, e aconselha-a a ser corajosa em suas aventuras também. Depois do almoço, Nemo sai com Gildan e Judy, que estão discutindo sobre quem vão levar para o baile. Aparentemente, Judy estava pensando em convidar Sophitia para o baile. Quanto a Gildan, ele já tinha cartas na mão de meninas implorando para irem ao baile com ele. Nemo confronta Judy sobre seu amor por Sophitia e aconselha-o a ser mais honesto com seus sentimentos. No entanto, Judy faz uma cena e volta-se para Nemo para perguntar se ele iria ao baile com o presidente ou não. Antes que nosso menino possa responder, Shirley aparece e o convida para o baile na frente de Gildan e Judy. Antes que Nemo possa dar sua resposta, ela diz para ele pensar um pouco sobre isso. Surpresos, os dois meninos pedem que ele revele seu segredo, mas Nemo não é dedo duro. Mais tarde naquele dia, Faria organiza uma reunião do conselho estudantil com seus colegas para falar sobre ideias para o festival. Judy e Gildan têm algumas ideias bobas sobre o que fazer e isso acaba irritando Gareth. Ele se levanta e sai da reunião porque sente que não precisam do festival. Shirley, por outro lado, diz a ele para relaxar e tentar se divertir quando puder, para não morrer de seriedade. Judy e Gildan ficam um pouco surpresos. Ver a Shirley tentando se divertir. Mesmo assim, Gareth sai da sala para fazer coisas mais importantes com seu tempo. Não o culpo, pois sua casa foi destruída por monstros quando ele era mais jovem. Enquanto a reunião continua, Gareth sai para fazer o que precisa. Claire o encontra sozinho e finalmente faz um acordo com ele. Ela o ajuda com uma pista da antiga biblioteca e, em troca, Gareth tem que acompanhá-la ao baile durante o festival dos estudantes. Gareth aceita a aposta dela e a deixa ir como o tolo fraco que é. Ele se arrepende de suas ações depois e gostaria de ter falado com ela mais uma vez. Depois de alguns dias, o grande dia finalmente chega e todos estão em clima de festa. Os membros do conselho estudantil participam atuando como empregados para servir seus colegas de classe e, até agora, todos parecem estar fazendo um bom trabalho em manter seus clientes satisfeitos. Faria e Nemo têm seu momento a sós e Faria finalmente convida Nemo para o baile. No entanto, Nemo diz a ela que já foi convidado por Shirley antes, e isso parte o coração de Faria. Com isso, Shirley aparece debaixo da mesa e diz a Nemo para escolher um deles como seu parceiro para a dança. Felizmente, Nemo é salvo por um de seus colegas que o chama para servir algumas croquetes a Sophitia na biblioteca. Nemo leva a comida para Sophitia e pede a ela que explique o conceito de amor e como ele funciona. Sophitia faz uma pequena terapia com ele, deixando-o saber que está se aproximando da adolescência agora que está crescendo. Ela dá a ele uma aula rápida sobre o que ela acha que o amor deve ser e deixa claro que não deve ser forçado de jeito nenhum. E com as poucas informações que conseguiu reunir de Sophia, Nemo toma sua decisão e volta para seus colegas para continuar fazendo suas coisas. Ao chegar no espaço de trabalho deles, ele pergunta por Faria, mas então Gildan e Ju dizem que ela está em seu escritório. Antes de deixá-lo ir, eles tentam fazê-lo contar com quem ele iria ao baile. Nemo os ignora e vai visitar Shirley primeiro. Depois de conseguir a atenção dela sozinha, ele diz para ela convidar Ellen para o baile em vez dela. No entanto, Shirley estava com medo e não sabia como Ellen se sentia em relação a ela. Ela admite que o convidou por despeito e pede desculpas por confundi-lo. Pouco depois, alguém a chama e ela vai atender. Em outro lugar, Claire vai até a biblioteca antiga, desesperada para encontrar algo para Gareth. Ela caminha sobre uma armadilha e cai em um túnel escuro. Em seguida, ela anda pelo local e encontra uma porta enorme à sua frente. Ela usa sua alquimia de separação para abrir a porta e conseguir acesso à sala interior. Enquanto isso, Nemo encontra Shirley sozinha novamente, e desta vez ele tenta fazê-la entender. Ele a informa que está tudo bem ser rejeitada, contanto que ela tenha tentado. Pelo menos agora ela não terá arrependimentos. Shirley finalmente convida a Ellen para sair. Ela agradece a Nemo pela ajuda e diz a ele para convidar o presidente também, para que possam ir juntos. Com isso, ela se encontra com Ellen e finalmente a convida para sair. Para sua surpresa, Ellen concorda em ir com ela. Naquela noite, Nemo consegue dançar com a mulher dos seus sonhos enquanto Gareth espera a chegada da sua. O que ele não sabia era que sua mulher tinha sido consumida por um livro mágico roxo, que estava selado naquela ruína há um tempo. Claire é possuída pelo espírito do livro, mas consegue voltar à superfície a tempo de dançar com o homem dos seus sonhos.
Ela tem a chance de dançar com o homem dos seus sonhos por alguns segundos antes de ficar completamente roxa e desmoronar na frente de todos na dança. Gareth grita de dor ao perceber sua estupidez agora que perdeu a única pessoa que realmente o amava. No dia seguinte, todos se reuniram sob a chuva forte para assistir ao funeral de Claire. Enquanto a procissão continua, Nemo e os outros discutem sobre qual poderia ser a possível causa. Shelley os acalma e recita a oração fúnebre pela alma da Claire. Enquanto isso, Nemo encontra Gareth atrás de um tronco de árvore e se aproxima dele, esperando discutir algo e descobrir seus verdadeiros sentimentos. No entanto, Gareth diz para ele não se preocupar com ele. Embora ele esteja arrasado porque a garota morreu por causa de sua tolice, ele ainda promete encontrar o assassino dela e derrubá-lo com suas próprias mãos. Ele pede para Nemo contar ao presidente por ele, enquanto ele embarca em sua jornada para se vingar do assassino de Claire. Após o funeral, Faria participa de uma reunião com seus superiores para discutir os recentes ataques à montanha vulcânica, Burgo. Ouvir o nome trouxe de volta memórias para ela enquanto perguntava por que eles estavam preocupados com o lugar. Um dos líderes da academia lhe diz que uma enorme instalação subterrânea foi descoberta lá recentemente, e acredita-se que o líder do culto, a Miss Germain, também permaneça lá. Além disso, os líderes mostram a Faria uma ilustração do fluxo de energia para a montanha vulcânica, e dizem a ela que os desgraçados que se autodenominam Physis estão atrás da ampulheta de prata na área. Eles precisam agir antes que destruam a ampulheta de prata ou aproveitem seu poder para si mesmos. Quanto ao plano para fazer isso, os líderes aconselham Faria a liderar uma equipe com todos os 7 cavaleiros junto a um exército de estudantes para levar a luta até o vulcão e derrotar a Miss e seus terríveis monstros antes que seja tarde demais. Além disso, os líderes dizem a Faria para ter mais cuidado com os agentes duplos vivendo entre eles na academia. A posse de Gil'dan, a liberação do dragão e até mesmo a morte de Claire não são nada comuns, então deve haver algo que ela possa fazer a respeito. Faria promete formar um esquadrão secreto para caçar aqueles inimigos que vivem dentro de suas paredes. Com isso, ela termina a reunião e volta para fora com seu assistente. Ellen diz para ela se acalmar e pensar na batalha com o vulcão Physis como uma necessidade. No entanto, Faria estava com medo de não conseguir se preparar a tempo antes de começarem a guerra contra os Physis. Ellen elabora um plano para ajudar todos a se prepararem bem para a luta. Mais tarde naquela noite, Gil'dan aparece para explicar o novo plano de batalha com seus colegas. Então todos voltam sua atenção para Nemo, pedindo que ele conte algo sobre a montanha, já que sua antiga cidade ficava perto do local. No entanto, Nemo mente e diz a eles que não consegue lembrar a localização. Com isso, ele vai até o túmulo de Claire para pensar sobre as coisas. Sophie o encontra lá e inicia uma discussão sobre a morte de um estudante e de Claire em particular. Sophie diz a ele para não se preocupar muito com as coisas, já que seu herói está ajudando. Além disso, ela sente que seu herói os ajudará a salvar a todos quando chegar a hora. Na próxima cena, Eunomia aparece para sua sucessora Faria e lhe dá uma missão importante: revelar a verdade sobre a antiga biblioteca quando a guerra terminar. Gareth, no entanto, passa seu tempo na biblioteca verificando textos antigos para descobrir o que aconteceu com seu amor, Claire. Eunomia morreu da mesma maldição após derrotar Genius na antiga biblioteca. Gareth imagina que Claire deve ter morrido pela mesma maldição, e ele ficou muito irritado com isso ter acontecido. Na manhã seguinte, Nemo visita Faria cantando uma música muito conhecida e pergunta a ela sobre isso. Faria diz a ele que seu herói costumava cantá-la e isso acabou pegando nela eventualmente. Nemo concorda com um aceno e continua falando sobre os desejos de Faria para todos. Faria está um pouco hesitante sobre o caminho que escolheu seguir. O pai dela sempre quis que ela fosse a sucessora de seu herói, e isso é o que esteve em sua cabeça até agora. Nemo, no entanto, diz para ela se acalmar e olhar para o bem que ela fez até agora. Faria percebe que ela também está fazendo o melhor para manter todos e agradece a Nemo por ajudá-la a ver isso. Em seguida, Faria lidera um exército inteiro da Academia Grand City até o vulcão para lutar contra os monstros Physis. Ao chegarem lá, Ju e Gil'dan dividem seu batalhão em 2 e coordenam ataques terrestres para manter os pequenos peixes afastados, enquanto Faria e os outros infiltram-se no vulcão por cima. O plano deles funciona e Faria consegue acessar o prédio junto com Nemo, Shirley e Ellen. Shirley cuida de alguns dos pequenos peixes lá, e Faria diz a Ellen para ficar para trás e vigiar suas costas. Com esse plano, Faria e seu grupo conseguem chegar às câmaras internas da base inimiga. Lá, eles encontram um laboratório experimental com cápsulas tortas espalhadas por todo o lugar. As cápsulas suspeitas abrigam os humanos artificiais criados por Amis e seu grupo. Eles caminham cuidadosamente por toda a sala até verem uma das cápsulas quebradas. Antes que pudessem entender as coisas, 3 vilões que também tinham heróis apareceram para tornar a luta muito mais difícil para eles. A líder do grupo de 3, Reda, se apresenta como a sucessora da grande imperatriz, Irene, e informa Faria e os outros que todos eles têm heróis próprios. Sem mais delongas, Reda e seus 2 colegas, Castris e Volix, dividem Nemo e suas garotas para enfrentá-los 1 a 1. Volix enfrenta Shirley, Castris enfrenta Nemo e Reda enfrenta Faria. Enquanto isso, Ju e os outros continuam a luta fora da montanha vulcânica enquanto cortam, fatiam e apimentam seus inimigos. Faria perde a luta contra Reda, mas então se recusa a desistir. Nemo percebe que Faria está em perigo, então ele interrompe sua luta com Castries e pergunta se ele valoriza a vida de seus companheiros de equipe, assim como valoriza a sua própria.
Castor dá a resposta que ele procura e Nemo usa isso para criar uma cortina de poeira e sair do local para chegar até Faria. Ao chegar lá, ele encontra Reda prestes a derrubar Faria e a impede. Juntos, Nemo e Faria trabalham para derrotar Reda com seus poderes e armas. Infelizmente, Reda se mostrou forte demais para eles, então ela conseguiu detê-los antes que Castris chegasse. Castris chama Reda de fraqueza e quase mata ela e Nemo juntos. No entanto, Nemo salva Reda e diz a Castris para descer do pedestal e proteger seu parceiro. Enquanto isso acontece, o líder do culto, Amis, observa seu povo de seu assento e reza para seu... Nestra deve ajudar a revelar o verdadeiro filho da destruição, agora que o tempo para a destruição chegou. Enquanto isso, Faria e os outros continuam lutando entre si, com Castra e seu povo ficando muito mais fortes do que antes. Garrett finalmente consegue a coragem suficiente para chegar ao porão da biblioteca onde Claire foi morta. Ele abre algumas portas e se encontra em uma sala com um altar de Físis lá. Antes que ele pudesse fazer qualquer investigação, monstros Físis apareceram de todos os lados para atacá-lo. Em seguida, Reda, Castris e Volux ativam seus poderes de possessão, mas ao invés de perder o controle como Gil'dan fez, eles mantêm o controle sobre seu estado possessivo. Quando Faria perguntou a eles como conseguiam fazer isso, os Filhos da Destruição orgulhosamente disseram a Faria que era porque eles mantinham seus heróis amarrados e acorrentados. Dessa forma, eles conseguiram explorar seus poderes explosivos. Volux vai primeiro e atira bolas de energia destrutivas no grupo. Do outro lado do continente, Garrett mantém sua posição contra os monstros Físis, que aparecem para atacá-lo. Joe e o grupo de Gil'dan sentem que os monstros Físis estão se tornando mais fortes a cada minuto que passa. Ambos, por outro lado, continuam aproveitando o poder da ampulheta de prata para usar no despertar do verdadeiro filho da destruição. Nemo e os outros continuam apanhando dos idiotas que não confiam nos seus heróis. Depois de causarem danos a Nemo e seu povo, Volux e Castris ficam cegos pelo orgulho ao interromperem a luta para se vangloriarem de sua força. Ainda pior, eles fazem Reda assistir a luta de fora, dizendo a ela para vê-los derrotar os fracos que se autodenominam os 7 Cavaleiros. Nemo os supera e consegue causar algum dano em Volux, que fica super irritado com sua derrota. Sem pensar, Volux conjura uma enorme bola de energia e dispara pequenas bolas de energia em todos no espaço, incluindo seu companheiro de equipe, Castris. Nemo descobre algo em sua luta contra eles e decide usar isso contra eles. Quanto aos de fora, Ju e seu parceiro Gil'dan continuam derrotando todos os monstros Físis que aparecem. Volux engole seu orgulho e implora para Reda fazer algo sobre Nemo e seu povo. No entanto, algo muito estranho acontece enquanto os heróis em seus corpos começam a se rebelar contra eles. Vendo que os heróis estavam mantidos acorrentados, eles desafiaram seus anfitriões e começaram a despedaçá-los. Enquanto Volux e seus castes se contorcem de dor, Reda continua questionando sua existência. Amos sempre ensinou a usarem seus heróis em vez de confiá-los para que possam ser mais fortes e realizem o verdadeiro potencial de seus heróis. Infelizmente, essa foi a mentira do século, e até Amos sabia disso. Nemo se aproxima de Rita e diz para ela não ceder àquele ensinamento horrível, pois ele é um testemunho por si só. Momentos antes de explodir, Castris diz a Reda para não ouvir o que Nemo está dizendo. Sabendo claramente que é a sua hora de morrer, ele se aproxima de Faria e Shirley, esperando levá-los com ele quando explodir. Shirley, no entanto, preferiria morrer do que permitir que isso acontecesse, então ela se certifica de que ele exploda e morra sozinho. Antes de morrer, Castris notou as presas de Shirley e a chamou de vampira. Faria ouviu e pediu para Shirley se explicar, mas então Shirley sorriu e disse para ela continuar lutando primeiro. Depois de ver seu parceiro morrer, Volux ficou com muito medo e fugiu, deixando Reda com seus inimigos. Shirley pede a Reda para tomar sua decisão agora ou nunca, mas então Reda fica quieta enquanto começa a pensar no que Nemo disse a ela. Enquanto isso, Sofícia corre para a biblioteca no porão onde Garrett está preso e o ajuda a derrubar alguns dos monstros que o mantêm lá. Quanto a Reda, Nemo pede aos seus parceiros para perseguirem Amos e deixarem Reda para ele. Quando Faria pergunta se ele está bem, Nemo pede que ela confie nele para resolver a situação. Com isso, Faria e Shirley deixam Reda com ele e se dirigem para as câmaras de Amos. Momentos após eles saírem, Nemo se revela para Reda. Nemo costumava ser um humano artificial criado por Amos, assim como Reda e os outros. No entanto, ele tomou a decisão de ser bom e continuou com isso. Rita não acreditou na besteira que ele estava dizendo, então ela foi enfrentá-lo. Faria e Shirley, por outro lado, correram o mais rápido que puderam para o quarto de Amos para pegá-lo em flagrante e derrotá-lo antes que fosse tarde demais. Nemo e Rita lutam como Tom e Jerry. Em um ponto, ambos param e Nemo diz a Rita para parar de ser tão teimosa e apenas aceitar sua heroína como ela é. Mesmo assim, Rita não estava pronta para abandonar todos os seus valores em sua vida por uma ideia com a qual nunca se sentiu confortável. Nemo acaba batendo nela e a prendendo no chão. Ele avança com sua faca corrente para eliminá-la e Reda desiste. Quando tudo está prestes a acabar para ela, seu herói se manifesta e a incentiva a aceitar seus poderes para que possa lutar e vencer no final. Reda de repente recebe uma explosão de energia e emite uma aura amarela que afasta Nemo. Ela então começa a questionar por que nasceu em primeiro lugar, e Nemo diz para ela segui-lo até os aposentos de Amos para descobrir isso por si mesma.
Reda elogia Nemo e o chama de pessoa gentil, mas Nemo sabe que é bem pior do que isso. Ele é um terrível mentiroso. Mais tarde, Volux finalmente chega ao trono de seu mestre. Ele implora a Amos que o salve de morrer como seu amigo, mas então Amos diz que está apenas desapontado com eles. Inicialmente, ele pensou que o Filho da Destruição estaria entre os três, mas agora que o verdadeiro filho chegou, ele não tem nada além de desprezo por Volux e seus companheiros de equipe. Depois de dizer tudo isso, ele usa o poder da ampulheta para matar Volux enquanto espera a chegada do verdadeiro Filho da Destruição. Poucos minutos depois, Faria e Shirley finalmente chegam aos seus aposentos e o confrontam em uma luta. No entanto, Amos lhes diz para ficarem felizes, pois seriam sacrificados ao seu alto. Nestra. Depois de lutar contra os Faizes no porão da biblioteca, Garrett e Sophidia verificam um grande livro para descobrir a verdade sobre Nemo. Pelo que parece, eles suspeitam que Nemo pode ser o verdadeiro Filho da Destruição. Garrett fica desapontado por ter baixado tanto a guarda, a ponto de ser enganado por um cara que finge ser gentil. Faria pergunta a Amos por que ele se tornou mal quando supostamente era um homem respeitado em seu antigo império. Amos diz a eles que se cansou da corrupção e queria limpar o mundo das pessoas podres que o estão destruindo. Ele começa sua luta contra Shirley e Faria, certificando-se de mantê-los vivos tempo suficiente para que possam testemunhar o verdadeiro Filho da Destruição. Shirley fere Amos, mas logo descobre que o canalha está usando o poder da ampulheta de prata para se manter vivo. Ele faz isso revertendo o tempo para anular os efeitos da ferida que Shirley lhe infligiu. Antes de continuar a história principal, um flashback lança luz sobre os poderes de controle do tempo de Ellen. Quando era mais jovem, Ellen tinha o poder de ver o futuro como sua heroína. Um dia, ela se recusou a ser amiga de uma menina porque viu o futuro da menina, e descobriu que ela iria morrer em um acidente em breve. Sua babá na época disse para ela não fazer isso com as pessoas. No entanto, Ellen estava certa e a menina realmente morreu em um acidente não muito tempo depois. Ellen sempre teve seu dom especial concedido por sua heroína, Vanessa, que controla o tempo. Para ela, cada dia que passava era como um roteiro sendo executado. Ellen se certificou de usar sua habilidade para verificar o futuro do mundo, e também o dia em que tudo termina, o que significa a data após a qual ela para de ver o futuro. Até agora, ela tem vivido sua vida em solidão, evitando todas as pessoas que encontra, para não assustá-las. Um dia, ela conheceu Faria pela primeira vez, e ela sabia que Faria tinha um grande papel em impedir o terrível futuro que ela viu naquela época. Ellen se tornou amiga de uma pessoa incrível chamada Faria, que até estudava na mesma escola que ela. Enquanto isso, Ellen secretamente acumula poder dentro de si para se preparar para os dias finais da Terra. Uma noite ela conversa com seu herói, que a advertiu sobre usar seus poderes sem supervisão. Ellen estava pronta para fazer o que fosse necessário para seguir o fluxo e desempenhar seu papel em criar um futuro melhor para seu povo. Por isso, ela não tinha medo de se sacrificar por essa causa. Voltando à história principal, Shirley e Faria mantêm sua posição contra o poderoso Amis. Nemo chega logo em seguida e salva Faria de uma morte certa. Amis olha para Nemo e percebe que ele é a pessoa que procurava esse tempo todo. Ele é o Filho da Destruição. Fora do templo, Luis e Gildan conseguem derrotar todos os monstros Físis ao redor do local do ritual que estavam usando para roubar o poder da ampulheta e tomar o local. Quando o caminho está livre, Gildan coloca uma pequena estrutura de ampulheta no altar e deixa as coisas para os outros lá dentro. Ju, no entanto, fica um pouco confuso sobre por que eles foram mantidos no escuro sobre todo o plano, e às vezes ele sente que Ellen sabe um pouco demais sobre o que vai acontecer a seguir, o que ele acha estranho. Gildan, depois de ouvir as preocupações do amigo, diz para ele não se preocupar com o quadro geral, desde que façam sua parte. Dentro do templo, Reda tem um colapso mental ao descobrir que Amis a usou, junto com seus colegas, como peões em seu plano mestre para descobrir o Filho da Destruição. Depois de discutir alguns fatos com ele, ela avista o corpo de Volix em algum lugar perto de Amis e verifica para confirmar se ele o derrubou. Quando Amos diz sim, ela transforma o ataque nele e converte sua raiva em poder para lutar contra o invencível Amis. Em um ponto da luta, ela consegue cortar um dos braços dele, mas Amis regenera o braço e nocauteia Reda. Então ele enfrenta Nemo, o verdadeiro Filho da Destruição, e diz para ele desistir de tentar derrubá-lo. Em vez disso, ele deveria aceitar seu destino e se sacrificar para reviver o verdadeiro. Da destruição, Nestra. O idiota também se autodenomina o verdadeiro herói e fala sobre seus valores cegos e qualidades absurdas. Quando o homem fala seu jargão, algo que ele disse sobre uma maldição chama a atenção de Nemo, e ele se pergunta o que realmente quis dizer com cruz. Em outra cena, Gareth descobre a verdade sobre a maldição com Sophicia, que está sofrendo dos mesmos efeitos que Claire sofreu momentos antes de morrer. Pelo que ela pôde apontar, qualquer um pode contrair a maldição apenas sabendo sobre ela. Gareth estava muito preocupado com sua professora, Sophicia, enquanto ele juntava as peças sobre a morte de Claire. Ainda assim, ele está disposto a arriscar pegar a maldição só para saber mais sobre o homem que a criou, Genius. Enquanto isso, Ames continua derrotando Nemo e seus parceiros um por um. Depois de nocautear todos eles, ele controla Nemo com suas mãos roxas e atinge-o com raios roxos para forçar seus poderes inatos a saírem.
Faria não pôde fazer nada além de gritar enquanto assistia seu homem ser destruído pedaço por pedaço. Logo em seguida, Ellen aparece e impede a Miss de causar mais danos a Nemo. Ele fala com ela de maneira condescendente e menospreza sua capacidade de vencê-lo. Ellen apenas sorri e pede ao seu capitão para deixar as coisas em suas mãos. Depois, ela enfrenta seu inimigo e fala sobre o local do ritual dele, e como vai acabar com suas habilidades regenerativas absurdas. Faria dá o sinal verde, e Ellen para o tempo por um momento com a magia que acumulou por anos. Com esse poder, ela acessa a estrutura da ampulheta no local do ritual e a canaliza para o templo, usando-a para parar o tempo. A Miss tenta impedir ela antes que complete seu feitiço, mas já é tarde demais, pois Ellen está bem preparada para isso. Ela envia os ataques de Amis de volta para ele e quebra o pó do tempo no anel que Amos usava nas mãos para lhe dar poder. Agora que ele não pode mais se regenerar, ela retoma o tempo e faz uma finta para permitir que seu povo assuma a partir daí. Shirley fica com ela, enquanto Faria e Nemo levam a luta ao bastardo desavisado. Apesar de não ter o poder de se regenerar, a Miss ainda luta muito bem contra eles. Nemo tenta usar seu quebra-leis, mas Amos rapidamente percebe seus poderes e envia uma lança de energia roxa para derrotá-lo. Felizmente, Reda interrompeu o ataque antes que ele pudesse atingir Nemo, dando-lhes tempo suficiente para amplificar seu ataque e destruir Amos Germain, o líder do exército Physis, com um grande feixe de energia Ladies Breaker que se estende até o céu. Com Amos fora do caminho, os monstros Physis desmoronam por falta de sua fonte de vida, e Sofitia vê o feixe no céu da antiga biblioteca. Momentos depois de derrotar seu arqui-inimigo, Nemo e Faria tiram um tempo para absorver a vitória. Nesse momento, todo o templo começa a tremer, como se estivesse prestes a desabar. Em vez de seguir os 7 cavaleiros até sua academia, Reda opta por não ser capturada por eles. Antes de escapar e seguir seu caminho, ela diz a Nemo para estar preparado para o que vier agora que ele foi exposto como o filho da destruição. Faria e os outros ignoram Reda e finalmente conseguem sair do templo com vida. Com a missão agora um sucesso completo, Faria e os outros estudantes podem voltar para casa e descansar bem. Enquanto isso, Amis de alguma forma se revive usando o pó do tempo que conseguiu guardar para si mesmo. No entanto, ele se vê sobrecarregado pela maldição e se pergunta por que isso está acontecendo com ele. Nesse momento, uma mulher não identificada que se parece exatamente com Sofícia aparece perto dele envolvida por uma aura roxa e dá as más notícias ao homem. Sua vida foi uma mentira, e ele tem sido um peão desde então. Como se descobriu, Amis foi enganado por essa mulher misteriosa o tempo todo e foi usado para expor o filho da destruição, que mais tarde se revelou ser Nemo. A Miss não podia acreditar em seus ouvidos quando a maldição se espalhou por todo o seu corpo. No final, ele percebe que, ao contrário de Volix e Castris, ele é o maior tolo que já existiu. A mulher misteriosa observa o corpo de Amis se transformar em pó e relata seu plano de destruir o mundo, sem saber que Reda estava lá ouvindo tudo o que ela tinha a dizer para a Miss e para si mesma. Então, em resumo, a misteriosa mulher Sofícia se entregou. Ao retornarem para as dependências da escola, Gildan, Ju, Faria, Nemo, Shirley e Ellen são cercados por soldados liderados por Garrett. Garrett acusa Nemo de causar os problemas na academia, e então revela que ele é um ser artificial criado por Amis e seu povo. Ellen, que parece ter previsto isso, suspira e abre o palco para mais um evento dramático se desenrolar. Nemo é preso e levado para a prisão para aguardar seu julgamento. Cerca de um dia depois, Faria e Ellen visitam Nemo na prisão para falar sobre sua conexão com Genius e o Filho da Destruição. Pelo que ela pôde apontar, Nemo é a mesma pessoa que fez o contrato com Genius e ativou a maldição na antiga biblioteca. E não só isso, Gareth, que estava escondido e ouvindo a conversa deles antes, se aproxima da cela de Nemo e o acusa de trazer calamidade para a escola deles. Na próxima reunião, Gareth e os outros discutem sobre Nemo e como seria seu julgamento. Garrett apresenta algumas das pesquisas feitas pela Sofícia que de alguma forma ligam Nemo a tudo de ruim que tem acontecido ultimamente. O que é ainda pior é o fato de que a maldição da Biblioteca Velha foi ativada com a chegada dele, então isso também vale a pena mencionar. Gildan foi a única pessoa que não tirou conclusões precipitadas e culpou Nemo por seu azar. Para ele, há alguém nos bastidores incriminando esse cara, e é dessa pessoa que eles devem ter medo. Garrett fica triste e diz a todos que só quer saber a verdade. Faria e os outros pintam Nemo como uma má pessoa, deixando apenas Gildan para seguir seu instinto e provar a inocência de Nemo. Após a reunião, Garrett caminha até a cela de Nemo e diz para ele não tentar nada engraçado para não acabar sendo morto na hora. Ele também fala sobre as medidas preventivas que foram colocadas em prática para manter alguém como ele sob controle. Nemo sorri e diz a ele que não tem intenções de usar sua sucessão. Garrett fica irritado e expõe o braço corrupto de Nemo. Nemo diz a ele que seu braço o lembra da pessoa terrível que costumava ser. Na época, Faria já estava descendo para visitá-lo, mas então ela parou no meio do caminho e se escondeu para ouvir a conversa deles. Nemo conta a Garrett sua história de origem como um ser artificial produzido em massa junto com seus irmãos e irmãs naquela base. Naquela época, Amos se certificou de matar todos os seres que foram um fracasso, e continuou seu experimento como se nada importasse. O verdadeiro eu de Nemo acordou antes dos outros e testemunhou a maldade que Amos retratava na frente de todos. Naquele momento, ele estava com medo da morte e não queria morrer como um experimento fracassado. Um dia, seu avanço aconteceu quando seu herói falou com ele pela primeira vez. Nemo usou a ajuda que seu herói lhe concedeu para escapar daquela instalação e se tornar o Nemo que todos conhecem.
Garrett faz uma cena porque não acredita na história que Nemo está contando. Nemo, porém, se recusa a discutir com ele, e em vez disso pede a Garrett que o mate. Garrett desembainha sua espada para fazer o ato perverso, mas então ele se acalma e espera até seu julgamento. Quanto aos outros, Shirley é vista descansando com sua bolsa de sangue, Ellen, que a alertou para parar de tentar mudar as coisas para não ser suspeita e descoberta. Ela então tira a camisa e incentiva Shirley a sugar um pouco de seu sangue para a noite. Gul'dan, por outro lado, encontra Ju esperando por ele do lado de fora de seu quarto. Ju ouve as lamentações de Gul'dan e pede um momento para vê-lo na varanda da torre. Lá, eles discutem sobre Nemo e as boas ações que ele fez no passado. Enquanto Ju está perturbado pelo braço de Nemo e pelas coisas que ele fez no passado, Gul'dan está convencido de que Nemo é um cara legal. Ju, no entanto, diz a Gul'dan que não consegue se livrar da sensação da mentira de Nemo. Em seguida, Faria convoca sua heroína, Eunomia, e pede para ela contar o que aconteceu na biblioteca. Eunomia mostra a maldição de cristal em seu braço, e Faria pergunta se ela foi atacada pelo Genius. Eunomia lhe diz para ter cuidado ao investigar muito profundamente a verdade, pois ela também pode ser afetada pela maldição. No entanto, Faria estava disposta a arriscar tudo por Nemo, pois não suportava vê-lo executado. Eunomia verifica para ter certeza de que ela sabe o que está dizendo, e quando Faria diz que está falando sério, ela decide levá-la a algum lugar dentro da antiga biblioteca para revelar toda a verdade a ela. Chegando lá, Eunomia destranca a porta do cômodo onde o livro amaldiçoado repousa, e Faria entra, apenas para ser engolida pelo poder do livro. Na próxima cena, Gidlin se encontra com um dos jurados do julgamento de Nemo e o chantageia para fazer o que for preciso para garantir que Nemo seja absolvido. Depois que ele se encontra com o Homem Gordo, Gul'dan sai e encontra Shirley esperando por ele. Para sua surpresa, Shirley oferece seu apoio incondicional e diz a ele que está do lado de Nemo. Quanto a Ju, o cabeça de músculo é visto treinando seus golpes em seu local secreto na floresta. Sofisha, a cobra suspeita, se aproxima dele e oferece seus ouvidos atentos. Ju diz a ele que ainda não sabe o que fazer, mas Sofisha diz para ele não se preocupar muito consigo mesmo, pois acredita que ele irá salvá-los a todos. Nemo, por outro lado, luta para entender sua existência, pois não consegue mais dizer o que é. Faria revisita a vila arruinada de Nemo e traça a casa onde Nemo nasceu. Ela entra na estrutura dilapidada e encontra uma foto da família de Nemo e seus pais, e nota Nemo usando um pingente vermelho estranho. Ela sai da casa e encontra o pingente no chão. Confusa, ela se pergunta o que o pingente está fazendo lá, e ao se abaixar para pegá-lo, Reda aparece e acusa Faria de segui-la. Faria tenta explicar as coisas para ela, mas Reda não quer saber o que está acontecendo. Em vez disso, ela continua atacando Faria e a força a reagir. No final, Faria a derrota e diz para ela se render aos 7 cavaleiros. Reda se recusa a fazer isso enquanto ela se levanta e acessa o poder dela. Irene. Mesmo com o imenso poder que obteve de Irene, Faria ainda conseguiu se manter firme contra seus ataques temáticos de fogo. Enquanto isso, Sofisha e os outros se reúnem para o julgamento de Nemo. Depois de tudo ter sido dito e feito, todos consideram Nemo culpado. Assim que estão prestes a aplicar sua punição, Shirley e Gul'dan chegam com uma ordem imperial para atrasar a execução. Mesmo com essa prova, Sofisha ainda ordena que Nemo seja executado. Ju e Garrett enfrentam Shirley e Gul'dan para tirar Nemo, mas então Faria chega em grande estilo e dá a Nemo o pingente do verdadeiro Nemo. Ela faz com que ele confesse ter matado o verdadeiro Nemo e assumido sua forma para se infiltrar na escola. Nemo admite ser o assassino do verdadeiro Nemo e abaixa a cabeça para aceitar sua morte enquanto implora a Faria para acabar com ele. Para sua surpresa, no entanto, Faria não estava lá para matá-lo. Em vez disso, ela estava lá para enfrentar o verdadeiro inimigo, Sophidia. Ju e Garrett foram tolos pelo verdadeiro inimigo na época, então ativaram o poder de seu sucessor para lutar contra o presidente, Gul'dan, e os outros. Felizmente, Faria conseguiu levar sua nave até lá a tempo, evitando lutar contra seus camaradas. Ju tenta derrubar a nave, mas então Reda, que estava pilotando a nave no momento, o afasta com um tapa. Faria consegue colocar Nemo em sua nave a tempo, e escapar antes que Sofisha o mate de verdade. Momentos depois de resgatar o pobre Nemo da morte certa, Reda e Faria contam-lhe a verdade sobre a senhorita Sofisha. Nemo não pode acreditar que Reda sequer pensaria em ajudá-los, muito menos contar-lhe a verdade sobre Sofisha. Infelizmente, ela estava certa, como Faria lhe conta tudo. Aparentemente, Sofisha sabia de tudo o que estava acontecendo até agora, e estava trabalhando nos bastidores para fazer Nemo usar os poderes do gênio. Quanto ao que acionou o selo, Faria diz a Nemo que deve ter sido o quebrador de ligos que ele usou nas montanhas Burgo. Enquanto discutem, algo sacode um navio e todos olham para trás para ver o familiar tom roxo do vórtice mágico vindo do livro amaldiçoado. Aqueles no chão também percebem o vórtice aparecendo e correm o risco de a Terra ser destruída pelo vórtice. Se os cálculos deles estiverem corretos, todo o planeta será absorvido pelo vórtice nas próximas 60 horas. Em vez de encontrar o responsável por isso, Garrett passa seu tempo aumentando seu poder para encontrar e matar Nemo, pois acredita que ele é a razão por trás do vórtice. Enquanto isso, Shirley, Ju e Gul'dan pensam sobre seu próximo passo. Enquanto Gul'dan e Shirley estão mais inclinados a descobrir a verdade, o Brutamonte só quer matar Nemo. Além disso, Garrett vai ao escritório de Sophidia para obter mais poderes das trevas e se tornar forte o suficiente para derrotar Nemo. Nemo, por outro lado, é servido com chá por sua amante, Faria. Nemo continua se arrependendo do que fez naquela época, mas Faria, que já estava completamente apaixonada por ele, diz para ele não pensar assim. Em vez disso, ele deveria pensar em pessoas como ela, cujas vidas ele mudou apenas por ser ele mesmo.
Atualmente, as ações passadas de Nemo não são o que eles deveriam se preocupar, pois Faria acredita que Nemo é a chave para ela se libertar de sua missão vitalícia de se tornar uma heroína. Ali, ambos têm seu momento e confessam seu amor um pelo outro. Então Faria toma a decisão mais difícil e decide voltar para uma academia Grand Seed para terminar as coisas com Sofícia. Felizmente para ela, Nemo compartilha o mesmo sentimento. Enquanto isso, Sofícia realiza todos os tipos de experimentos perigosos e poderosos em Gareth apenas para dar a ele poder suficiente para ajudá-la a derrubar Nemo e seu povo. Ellen é vista reunindo todo o seu poder para controlar o tempo. Sua heroína, Vanessa, pergunta se ela tem certeza sobre arriscar sua vida para ajudar seu povo. E Ellen diz que vale a pena, especialmente se isso significa que ela verá aquele futuro além de onde tudo termina. E assim o palco está montado. Nemo, Reda e Faria voltam para uma academia e pousam na floresta onde encontram Ju junto com Shirley e Gildan, todos prontos para impedi-los. Reda o segura e ganha tempo para Nemo e Faria chegarem a Sofitia e impedirem o que ela está planejando. Enquanto Reda luta contra seus ex-colegas, Faria e seu namorado vão à biblioteca antiga procurar por Sofícia. Reda conta a Shirley e aos outros sobre o verdadeiro traidor entre eles, Sofícia. Shirley e Gildan concordam com ela, mas Ju se recusa e acidentalmente ativa o poder que Sofícia plantou nele. Gildan fica para trás para salvar seu amigo e pede aos outros que sigam em frente e ajudem Faria e seu namorado. Ao chegar à sala onde o livro do tempo está guardado, Eunomia se transforma em Faria e explica as coisas para os jovens. Monstros. Por acaso, o gênio sai de Nemo como seu herói e fica ao lado de Eunomia. Juntos, eles revelam a verdade para os dois jovens. Eunomia lhes diz que a maldição por trás do livro do tempo é uma fábula, e eles só queriam manter as pessoas longe do livro para que não fossem afetadas por suas imperfeições. Em um flashback, Gênio e Eunomia são vistos enfrentando um grupo de monstros depois que alguém acidentalmente libera o livro do tempo. Naquela época, o quebra-lei do gênio era o único poder que podia selar o livro do tempo. Então ele fez Eunomia cantar aquela música que Faria costumava cantar apenas para que ele pudesse selar o livro facilmente. Com isso, ele funde sua alma com o livro e se liga a ele para sempre. Agora que Sofitia está prestes a desfazer o selo, Faria fica um pouco preocupada e pergunta a ele por que Sofitia sabia tanto sobre o livro do tempo, se tudo isso era para ser um segredo. Talvez alguém estivesse lá no momento em que o selo estava acontecendo? Antes que Genius pudesse dizer algo, Sofitia apareceu e lhes disse que estava lá naquele momento. Sofitia era obcecada por Genius naquela época, que estava apaixonado por Eunomia, e ela estava com ciúmes disso. Faria pergunta a ela como ela ainda está viva depois de centenas de anos, e Sofitia diz que continuou voltando para salvar o mundo. Há muito tempo, ela pensou em usar o Vortex para destruir o mundo e criar outro. No entanto, Genius e Eunomia nunca entenderam, e até a ostracizaram. Nemo diz a ela que não vai deixá-la destruir o mundo, e até vai atacá-la. No entanto, Sofitia bloqueia seus ataques e continua sua história. Genius a matou no dia seguinte, após perceber que ela estava trabalhando para Physis. De alguma forma, Sofitia conseguiu transferir sua consciência para diferentes corpos ao longo dos anos apenas para se vingar de Genius por trair seu amor por ele um dia. Faria pergunta a ela por que ela está tão decidida a matar Nemo, e Sofitia diz a ele que é porque ele é a única pessoa que pode destruir o livro do tempo. Gareth aparece um pouco depois e corta as mãos de Nemo. Depois de pegar Nemo, Sofitia o apunhala pelas costas e o chama de idiota por acreditar em besteiras como ela sendo a mocinha. Com ele e Nemo fora do caminho, não há ninguém para impedir seu grande plano de destruir o mundo com o livro do tempo. Justo quando Sofitia pensa que tudo acabou, Ellen aparece e reverte o ferimento na mão de Nemo. Nemo, por outro lado, entra em transe e se vê diante do verdadeiro Nemo que ele matou antes de tomar seu corpo. O outro Nemo estava bem tranquilo e disse para ele viver para poder lutar por aqueles que o amavam. Ele ajuda o falso Nemo a lembrar por que está vivo agora e o empurra de volta ao mundo real através de seu herói. Nemo volta ao normal enquanto Ellen restaura cada parte de seu corpo. Ellen diz a ele para lembrar a razão pela qual ele deve viver. E quando ele lembra, Nemo finalmente adquire seu cartão de sucessão para lutar ao lado de Genius desta vez. Depois de ajudar Nemo a recuperar seu braço e poderes, Ellen cai no chão e é pega por Faria. Ellen diz a Faria que a morte de Nemo significaria o fim de seu mundo como ela o conhece. Vendo que ela não podia deixar isso acontecer, ela conseguiu voltar no tempo até o momento em que Nemo quase perdeu a mão. Nemo se recompõe e confronta Sofitia em uma luta. Sofitia, por outro lado, absorve o livro do tempo e se transforma em um monstro com um portal na barriga. Agora que ela é um monstro horrível, Sofitia acredita que pode acabar com Nemo e os 7 guardiões irritantes para alcançar seu objetivo de vida de destruir o mundo. Na cena seguinte, Gildan acorda seu amigo e diz para ele não se cansar ainda, pois o pior está por vir. Com isso, Sofitia se expande ainda mais para se tornar um gigante bem na frente de todos. Ela faz comentários tolos sobre o quão pequeno o mundo é, mas acho que todos sabemos que o ciúmes a dominou. Sem mais delongas, ela transporta todos no chão para portais de destruição do espaço-tempo e cria monstros físicos para matar pessoas e se propagarem. Felizmente, Faria e os outros conseguiram aparecer a tempo de acabar com os monstros físicos sendo criados. Nemo tem outra reunião com seu herói, Genius, que lhe diz para destruir Sofitia o mais rápido possível antes que ela seja completamente absorvida no vórtice do tempo.
Reda, Ju e Gildan também aparecem para oferecer seu apoio a Nemo. Nemo aproveita o momento para cumprimentar e dar as boas-vindas a todos de volta ao campo de batalha. Então ele vai até o líder do grupo, Sofitia. Enquanto isso, Shirley passa algum tempo com sua amante, Ellen, depois de perceber que ela vai morrer. Ela pediu a Ellen para tentar viver com ela, mas então Ellen queria morrer. Shirley implora para que ela fique com ela para a eternidade, pois ela não pode viver sem seu único e verdadeiro amor, Ellen. De alguma forma, ela convence Ellen a beber seu sangue e se transformar em vampira para que ela possa continuar vivendo. Faria, por outro lado, chega ao corpo principal com Nemo. Com uma perigosa parede roxa sendo colocada para proteger o corpo principal, Faria se prepara para usar todo o poder que lhe resta e até arrisca acelerar os efeitos da maldição apenas para derrubar essa parede para que Nemo possa entrar. Bem quando ela está prestes a fazer isso, Garrett aparece e usa toda a força que resta em seu corpo para abrir um buraco na parede roxa. Com seu corpo ficando roxo devido aos ataques de cristal, Garrett transforma toda a sua raiva em poder e expia seus pecados ao abrir um buraco na parede para seu povo passar. Faria e Nemo finalmente chegam ao corpo secundário de Sofitia e levam-na através da conversa de anime sobre morais e valores. Eles tentam convencê-la a não controlar o mundo, mas também lutam para salvá-lo. Sofitia, no entanto, deixa claro que controlar o mundo também não é seu objetivo. Como não existe um caminho verdadeiro para a felicidade para ela, ou seja, não existe amor verdadeiro para ela só pode tentar destruir todos como a garota egoísta que é. Nemo e Faria dizem a ela para fechar a boca e ouvir a razão. Seus heróis e os outros heróis ressoam em uma só voz para fazer Sofitia saber que as chamas do coração nunca podem ser apagadas enquanto estiverem juntos. Sofitia fica muito irritada com Genius, também conhecido como Nemo, por não aceitar seus desejos dessa vez. Ela é atacada por Nemo e Faria algumas vezes antes de se selar e se encerrar de volta em seu corpo maior. Nemo e Faria trabalham juntos para derrubar o gigante chamado Sofitia. Em um ponto de sua luta, Nemo e Faria combinam seus poderes, o Ledges Breaker, e os poderes de raio de Faria contra o raio da morte de Sofitia. E isso consegue iluminar todo o campo de batalha com todos assistindo a maravilhosa demonstração de inteligência e força. No final, Nemo e Faria finalmente conseguem cortar a Sofitia de seu corpo gigante. Faria perde a habilidade de usar sua sucessão por um curto período, mas Nemo ainda consegue se manter firme. Sofitia, por outro lado, ainda tinha seu vórtice em sua barriga. Ela faz uma demonstração dramática na frente de todos para provar que ainda tem planos de derrubar o inimigo. Nemo abandona todo o seu orgulho e se transforma em sua verdadeira forma artificial. Ele se certifica de fazer as pazes com Faria antes de correr para a luta. Reda, que estava assistindo a luta de outro lado, fica um pouco chocado ao ver um ser artificial se conectar com um herói como se não fosse nada. Nemo leva em luta para Sofitia e a avisa que vai fazer tudo o que puder para viver, pois nunca vai querer desrespeitar a memória do verdadeiro Nemo morrendo. Na luta final, Sofitia apunhala Nemo no peito, mas ele a estrangula pelo pescoço. Ele dá ao seu herói bastante tempo para passar com sua paixão, Sofitia. Sofitia implora para Genius reconhecê-la como sua amante e promete retornar as coisas ao que eram. No entanto, Genius não estava pronto para confiar em uma mulher louca assim. Então ele se sacrifica e volta a selar o livro do tempo com Sofitia dentro. Nemo e seu povo finalmente saem vitoriosos em sua batalha. Com o tempo, todos voltaram lentamente ao seu estado normal com Ellen e Shirley sendo amantes para sempre, agora que são do mesmo tipo. Quanto a Ju, ele continua treinando para proteger todos no lugar dele, sem saber que já tinha uma pessoa apaixonada espionando ele. De alguma forma, Gareth sobrevive à luta e é zoado por seus amigos por chorar muito e pedir desculpas a eles. Quanto a Faria e Nemo, eles embarcam em uma jornada para encontrar maneiras de eliminar o livro do tempo e impedir que ele caia nas mãos erradas para sempre. Nemo perdeu seus poderes de sucessão agora, mas Faria não estava nem um pouco preocupada com isso, contanto que ela pudesse passar a eternidade com seu novo homem. Nemo também sente o mesmo, e ele reconhece o amor dela por ele, enquanto embarcam juntos nessa jornada muito importante.